Olá, nação concurseira, bem-vindo a mais um LS Cast. Hoje a gente está aqui na cidade de João Pessoa, na Paraíba. A gente vai conversar com a Yara, recentemente aprovada para analista judiciário do Ministério Público da União. Seja bem-vinda, Yara. Como é que você está? Obrigada, Gleidson. Estou bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite para fazer esse podcast aqui com a LS. A gente que agradece o convite aqui da LS Concursos. A Yara veio conversar um pouco com a gente, como foi a preparação, as fases pré e pós-edital, o sentimento pós-aprovada, né, Yara? Que eu imagino que seja o melhor. Felicidade, melhor. Fala um pouquinho pra gente, Yara, sua formação, onde você se formou, foi aqui mesmo em João Pessoa? Foi. Eu concluí Direito aqui em João Pessoa e logo depois eu fui fazer mestrado em Portugal. Sim. Daí, quando eu voltei, eu resolvi começar a estudar para concurso e estou estudando desde então, com algumas aprovações, muito com a ajuda da LS, né, que é maravilhosa. E fui aprovada recentemente nesse concurso da MPU, que foi uma surpresa. Mas estou aqui para compartilhar um pouco com vocês da minha jornada. Você falou que se formou que passou um período da formação em Portugal, né? Nesse período de graduação, você pensava em concurso público? Eu pensava em advocacia, alguma coisa da área? No fundo, acho que eu sempre tive esse espírito de funcionária pública, porque meus pais são concursados. Então, Sim. assim, era uma realidade que eu vivenciava muito em casa. A estabilidade, a rotina, os horários mais pré-determinados. Então, eu cresci a vida toda com esse modelo. Muita gente da minha família é concursada da área de Direito. Então, eu sempre tive um pouco inserida nesse meio. Uhum. E aí, eu acho que eu sempre soube. Assim, nunca pensei muito em advogar, não é muito de acordo com o meu estilo. Eu já sabia que eu queria fazer o concurso, mas eu também queria continuar estudando e sempre tive o sonho de morar fora. Daí depois eu fiz, vou continuar aqui estudando um pouquinho, vou fazer um mestrado. Conseguiu realizar ainda na graduação, Consegui realizar. Não, foi depois. Desculpa, depois da graduação, sim. Quando eu terminei a graduação, daí eu já fui fazer um mestrado. E quando eu voltei de Portugal e terminei a tese, disse, vou estudar para concurso, agora é a hora. Aí foi tudo numa etapa, assim, tudo foi acontecendo naturalmente. Você virou concurseira pós-mestrado, não é isso? Pós-mestrado, isso. Perfeito. Isso que você citou da estabilidade, eu acho muito importante. A gente sempre fala para os alunos, né? São várias vantagens de ser servidor público, mas acredito que talvez a principal delas que as pessoas procuram e nem pensam nisso objetivamente, às vezes é implícito, a famosa estabilidade. Isso. É você ter uma rotina de trabalhar de segunda a sexta, normalmente se faz isso, né? 30 horas ou 40 horas, ou alguns cargos como policial trabalha de escala, mas você tem uma estabilidade de quando entra, de quando sai, né? Exatamente. E isso chama muita atenção também. Para mim foi a mesma coisa na época, e a estabilidade foi um fator muito importante. Perfeito, show de bola. E quando você resolveu estudar para concurso, o que você lembra, assim? Era um estudo muito maluco? Era desproporcional? Você procurou uma consultoria LS antes? Como é que foi esse começo, assim? Vou estudar para concurso. Do meu começo. Eu sabia que eu queria estudar para concurso. Aí eu lembro que eu já sabia que eu queria mais ou menos a área de tribunais. Aí eu lembro que eu peguei o edital de uma das provas e me deu um desespero. Eu olhei e fiz, meu Deus, cai muitas matérias. E sabe era meia página do conteúdo de cada uma. Eu fiz, eu não sei nem por onde começar, é muita matéria. Eu não vou dar conta, eu nunca vou passar. Tipo, Bater aquele como desespero, é que eu vou aprender esse monte de coisa para passar numa prova? E a concorrência é alta. Hoje em dia a gente sabe que é difícil ser aprovado, é difícil ser nomeado. Então, assim, você tem que estar focado no que você quer. Então, o primeiro sentimento que eu tive foi desespero. Essa é a palavra. Eu falei assim, não consigo. Daí eu conversei com algumas amigas minhas que estudavam para concurso. Sim. Elas disseram, tem que ter calma, tem que ter organização. Vai achar uma equipe que consiga lhe subsidiar com os melhores meios para você ser aprovada. Daí, depois desse sentimento de desespero, uma amiga minha também estudava com a LS, me recomendou. Legal. E aí, conversei com meus pais e disse, eu preciso desse apoio, porque sozinha eu não vou saber me estruturar. Principalmente nessa parte de assim, eu estudo o que é hoje, o que é mais importante, como é que eu estudo, sabe? Então, conversar, né, com minha consultora e receber a programazinha semanal e sabendo se eu cumprir isso aqui, eu tô bem encaminhada. Nossa, pra mim era paz. Dar o check, assim, tipo, cumprir essa tarefa, Bati a meta da semana, tô em dia. Bati a meta da semana, tô em dia. Não preciso me preocupar em organizar o meu estudo, porque ele já chega pra mim o que eu preciso fazer, é só eu fazer. E aí foi fluindo, aí o estudo foi fluindo e cada vez que você vai evoluindo um pouco mais, que você acerta a questão, você faz, eu aprendi isso, você fica feliz com o processo. Muito legal. Tentei tornar o processo, assim, uma coisa... É difícil, mas eu tentei tornar prazerosa. E aí a pessoa vai se empolgando com o estudo, sabe? Vai dizendo, isso aqui eu sei melhor, tô aprendendo, tem as matérias que a gente gosta, tem as matérias que a gente não gosta, mas vai caminhando. Então, a LS foi muito, assim, foi essencial para mim nessa parte de me tranquilizar sobre o que eu tinha que estudar. Então, isso aí
foi o começo da minha jornada, né? Que Muito eu tô legal. nela, mas... Então, você, no caso, você não bateu cabeça, vamos dizer assim, no início do concurso. Você já foi procurar um Já fui assessoramento? procurar exatamente. Muito bom, muito Eu sabia interessante. que você tem que se conhecer, né? Eu fiz, não vai dar certo esse aí eu ficar tentando eu mesma organizar de acordo com o que cai no edital. Eu preciso de ajuda. Eu falei assim, tô desesperada, eu preciso de ajuda. Vamos para quem consegue ajudar. E foi a LS, graças a Deus, que me orientou, né? Me direcionou. Muito interessante essa sua forma de decidir, porque houve o problema, você teve aquele impasse, falou, vou procurar quem possa me ajudar, né? E a gente que está aqui nesse meio da consultoria, a gente encontra alunos que estão 2, 3 anos estudando por conta e acabam se perdendo no meio do caminho, né? Não que não fazer uma consultoria vai ser reprovada, não é isso. Não é, mas assim, a consultoria ela acaba ajudando. É como se fosse um carro que você tem o tanque de gasolina dele está cheio, os pneus estão calibrados, a revisão está em dia. Você precisa entrar nele e dirigir. Essa é a grande vantagem da consultoria, né? E quando você não tem isso, você tem que caçar qual é o melhor material, qual é o melhor professor, qual é a melhor forma de estudar. Aí eu já tive alunos que falam assim, não, Gleice, mas no YouTube tem tudo. Eu falei, realmente tem tudo. Agora, pra você caçar, pra você ver quem tá falando a verdade, quem tá com marketing. Principalmente o que eu sentia assim, era pra organizar o tempo de estudo, sabe? Tipo, na segunda eu estudo isso e estudo o quê? Por onde é que eu vou começar? E aí as minhas amigas que já estudavam para concurso há mais tempo do que eu, que começaram desde o término da faculdade, disseram assim, é melhor você já se encaminhar para alguma coisa, porque a gente perde tempo até se descobrir o que é que tem que estudar, o que é importante. Até você achar uma área, você já chegou assim, com isso modulado, então vá, sabe? Não perca tempo tentando quebrar a cabeça, se você pode ir para a solução. Aí muito eu bom, fui pra muito LS. bom. A Yara, ela foi aluna da Lara, né? Lara Porteiro. Aí você fez a entrevista com ela, conversou, alinhou os objetivos do planejamento e já começou focada no tribunais. Vamos falar um pouquinho do pré-edital agora. Isso, já comecei focada na área de tribunais federais, que era que eu pensei inicialmente, mas hoje em dia eu também estudo para os estaduais, porque também tem muito mais, né? Os federais são as regiões e o estado, todos eles Os federais, têm. Você fala só os TRFs, não no primeiro momento TRT e TRE, né? Não, só TRF. Perfeito. Primeiro TRF. E aí você foi estudando meta no pré-edital, foi baixando um pouquinho a ansiedade e aumentando o conhecimento, não é isso? Isso, perfeito. A gente percebe, assim, das provas que eu fiz, que aparecia provas, tinha que eu fazia, como o conhecimento é uma coisa construída. Nas primeiras provas, assim, eu estudava a matéria e aí eu ia fazer uma prova que aparecia para testar. Certo. E eu ficava na dúvida, assim, será que eu tô sabendo esse assunto? Será que eu não tô sabendo? E depois de alguns meses eu fazia outra prova e dizia, caramba, isso aqui eu já não tenho mais dúvida porque esse conhecimento se sedimentou. Sabe aquela parte mais inicial de resolver questão? Eu lembro, tive muito essa impressão, como as coisas vão ficando na sua cabeça. Você estuda e você revisa e é uma coisa cumulativa, o conhecimento é cumulativo. E é uma sensação boa, sabe? De dizer, eu tô evoluindo. O pré-edital, eu acho que é muito importante para... Eu sempre falava com Lara, para construir uma base. Tem que ter uma base muito bem consolidada dos principais temas que caem. Porque quando chega no pós, você não tem tempo de, tipo, estudar a matéria pela primeira vez. Você vai revisar, você vai fazer questão, você vai conhecer a banca. Mas, assim, o estudo base, né, o pré-edital é uma etapa fundamental. Fundamental. Para ser aprovada. Concordo com você. E a gente também encontra alguns casos do aluno fala assim, Gleice, eu tô na meta 2 ou 3 e eu ainda não estudei e não aprendi nada. É natural, concorda? Natural. Você tá vendo aquela primeira vez aquele assunto, aquela bomba de informações, você vai terminar ali e vai dar aquela sensação de... Não sei nada. Não sei nada. E aí, por isso que existe você ficar com tempo, fazendo mais metas, tendo mais bagagem de estudo, a famosa bagagem de estudos que a gente já fala tanto, né, Yara? E com o tempo, você vai responder uma questão mais rápido, você vai ler um assunto mais rápido, você vai fazer uma analogia entre um artigo, um parecer, uma jurisprudência, e isso vai acumulando conhecimento e você começa a acertar as questões, que é esse seu sentimento de alegria, né? E toda jornada começa no primeiro passo, né? Já disse Flávio José. Então, a gente tem que começar a saber que é difícil. A jornada é difícil, é cansativa, você precisa sacrificar muitas coisas. Falando isso, como foi sua rotina no pré? Você, assim, já chegou com o pé na porta, aloprando nos estudos? Você ia devagar? Você tinha atividades extras? Fala um pouquinho pra gente aí. Assim, eu tentava... Como na LS a gente controla, né? Você estava só de concurseira, né? Estava só de concurseira. Perfeito. Então, eu sabia que eu precisava ser um estudo, assim, que me desafiasse. Lara sempre bateu muito nessa tecla. Tem que lhe desafiar, mas não pode lhe deixar exaurida, porque isso é um pré-edital. Então, você tem que ser uma coisa que você maneje. O estudo com a rotina, com a atividade física, com dormir, que são coisas, assim, imprescindíveis. Não abro mão de ter uma rotina estabilizada. Até a gente conversou, né? Antes de começar o podcast, rotina se chama sobrenome, amo. Então, eu tentava, assim, acordar, ter minha rotina, estudava ali algumas horas. Aí, depois do almoço, descansava, ia pra academia, estudava mais horas. Eu tentei reinserir o estudo de uma forma natural. Então, eu me desafiava, mas não era aquela coisa, assim...
ai meu Deus, precisa abrir mão de tudo para estudar. Não, você tem que ir se acostumando a sentar e estudar. E depois você vai estudando mais, vai estudando mais. Então, eu acho que eu estudava umas 5 horas, assim, no pré-edital. Líquidas. E aí, todo dia eu estudava dia de semana, estudava fim de semana. E isso me ajudou Sábado e muito. domingo, inclusive, ou ainda descansava um dos Não, 2 dias? sábado e domingo eu estudava também. Eu saía, assim, no pós-edital, né? Uma coisa que comenta, a gente cansa, as atividades sociais só vai pro imprescindível. Perfeito. Mas no pré você dá pra conciliar. Saída com as amigas, um momento de lazer, um momento de descanso com a sua família. Eu acho que no pré tem que ser assim, senão você exaure todas as suas forças. Quando chega no pós-edital, que pra você dar o gás, assim, tipo, abrir mão de tudo e estudar, você não aguenta. Porque são 2, 3 meses ali muito intensos. Se você passar 6, 7 meses nesse ritmo, sabe? Você não tem as energias mais. Perfeito. Então, tem que saber o quanto dá de você em cada fase. Eu acho que isso é muito importante na preparação, né? A jornada. Antes de falar do pós-edital, no pré ainda, você pensou em migrar de área? Não, sempre foi tribunais, sempre né? Foi Seu tribunais, caso foi bem tranquilo, né? E nem tribunal agiu, tipo, vou pro TJ ou MP, não. Sempre foi os federais? Sempre foi tribunais federais, que sou focadinha, sabe? Tipo, eu pensei isso, eu decidi e não mudei de área. E eu acho que isso é bom também. Eu sempre comentava com minhas amigas que estudavam que não dá pra gente... Quando você sabe o que você quer, que, claro, às vezes a pessoa tá em dúvida, pensa que quer uma coisa, descobre que não é o que você tava imaginando. Sim. Se você sabe o que você quer, não adianta ficar migrando pro outro, porque tem matérias diferentes. Às vezes a forma de estudar é diferente, as bancas são outras, então se você sabe o que você quer, você já descobriu, assim, já averigou como é a rotina de trabalho, né, de cada um que você quer trabalhar, foque nisso, não fique mudando de uma área para outra quando você já está consolidado, sabe? Essa foi uma segurança que eu tive também. Conversava com minhas amigas, dizendo, eu estudo para tribunais, mas vou fazer, sei lá, outra coisa, magistratura. Eu disse, amiga, mas você vai mudar o foco, Parece, mas não é, prova, né? Você vai fazer uma prova e depois você vai voltar. E, enfim, a experiência que você vai adquirindo com a jornada, sabe? Isso ajuda muito também. Eu concordo com você, muito, né? E o pior do que eu migrar é você inventar de conciliar, né? Vai ter o concurso tal. E o que você acha, Gleidson? Normalmente eu não recomendo, assim, tanto conciliar para aquele aluno que, talvez, para aquele aluno que tem 90% de estudo. E de base concluída. Base bem já, feita. Né? Aí surgiu aquele edital naquele momento, ele quer parar 2 meses e mudar um pouquinho. Aí talvez seja válido. Mas para a grande maioria do concurseiro, eu tenho não vá por essa área. Também, né? Ótimo. Então eu vi que o seu pré-edital, assim, tinha um ritmo muito bom, por sinal. E você estava tranquilo ali, sem aquele desespero de ser aprovado, Isso, né? sem desespero de ser aprovado. Graças a Deus, até hoje... Eu não sei se é a minha fé, eu sou católica, mas assim, eu vou fazendo o que eu posso e eu entrego a Deus que na hora certa vai acontecer, sabe? Perfeito. Eu acho que é a fé, a adoração, que eu ia sempre em pré-edital, pós-edital, eu tinha um esforço, eu entregava para com que ele frutificasse. E frutificou até hoje, né? Eu já tive 5 aprovações em 2 anos de estudo. Muito legal. Essa segurança de que acho que muitos concurseiros têm de... Começa a estudar, aí reprova. Aí reprova em um, reprova em outro e fica desesperado, assim, meu Deus, não tá dando certo, não tô conseguindo estudar, porque é que não chegou o meu momento, porque é que eu me esforcei tanto, porque às vezes a gente sacrifica muita coisa e não é aquele momento pra você, não era a prova que talvez Deus pensasse pra você. E assim, eu sou católica, né, então não dá pra desvincular os dois, assim, como eu acho que é a coisa mais íntima que eu tenho é ser filha da igreja pelo batismo. Então, é essa confiança que na hora certa as coisas vão acontecer, sabe? A gente tem várias ansiedades, às vezes fica triste, às vezes fica muito cansado, mas na hora certa acontece, sabe? É isso Perfeito. Que eu tenho, essa segurança, assim, de entregar. Pra mim, é o melhor de tudo, é saber que o meu esforço frutifica na hora certa. Então, eu não preciso ter essa ansiedade, esse desespero que eu senti no começo, né? Dizer assim, e agora? Eu acho que as coisas vão fluindo e dá certo. No final, na hora que tem que ser, dá certo. Muito legal. Nossa família é católica também, eu sempre gosto de ter duas frases em mente, né? Ora e labora. Uhum. E faça tua parte que eu te ajudo. Então, exatamente. Assim, faça a sua parte. Eu tô aqui olhando você, eu sou teu pai. Maria, eu sou tua mãe, mas faça tua parte. Exatamente. Uma coisa vai conciliar com a outra e no final acaba realmente dando tudo certo. Isso. Se não for naquele momento, continua estudando, vai ser em outro. Exatamente. E essa impressão que eu tenho muito em mim, que a gente tem vários dons, né? Tem a inteligência que Deus dá, tem o tempo. Pelo menos lá em casa, meus pais são concursados, então, assim, tem a estabilidade de dizer assim, tem comida na mesa, então não se preocupe em ser aprovada para ontem, você vai ter seu caminho
Eles passaram por isso, então eles sabem que é difícil, tem o seu tempo, eles sempre pediram só esforço. Se esforce, se dedique, que vem. Então, a gente usa esses dois que a gente tem, né, para um bem maior. Deus vai orientando, vai guiando, vai ajudando. Eu ia muito na adoração, na paróquia do Altiplano, assim, eu me sentia revitalizada. Às vezes, depois de um dia cansativo de estudo, chegar lá e dizer, Jesus, está aqui o meu esforço, frutifique na hora certa, sabe? E nós renovava as minhas forças, isso aí foi essencial para mim. Muito legal. Você citou aí as 5 aprovações em 2 anos, pode falar pra gente? Posso, tá. Durante um tempo, eu comecei a estudar para concurso e fiquei revisando um pouquinho da tese, da dissertação, na verdade, que eu ia defender. Depois eu tive, acho que uns 8 meses de pré-edital para construir a base. Perfeito. 8 meses de pré-edital, hein, galera? Gente, é um caminho esse. Não foram 8 semanas. Exatamente, não é uma coisa tão imediatista. Eu sempre digo, é uma jornada. E aí, saiu o TRF da minha região, 5ª região. E eu disse, sim, caramba, talvez eu não esteja, assim, tão confiante ainda no meu estudo, mas... Sabe, apareceu essa oportunidade, eu tenho que agarrar, porque minha mãe sempre diz, concurso é a onda. Assim, eles vêm muito, 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 depois para até que o quadro está consolidado, até passar uns anos e vir de novo. Eu disse, tenho que fazer. E assim, lá na minha casa, converso muito com meus pais. Que não aconteceu isso agora, nesses últimos 2 anos, né? Exato, tá veio vendo os TRFs, muito concurso. Veio o MPU, veio o TCE unificado. Agora tá vendo muito TJ. Os TRTs bombaram também. Isso, e então, os TJs, verdade. Tá na onda de concurso. Aproveite para estudar agora, que tem muita prova, né? Daí eu conversei com meus pais, que lá em casa é tudo muito aberto. Eles disseram, faça, vale a pena. Aí eu peguei o pós-edital, meu primeiro pós-edital. E o primeiro pós-edital foi bem difícil. O do TRF5? Do TRF, perfeito. Isso. Muita matéria. Assuntos meio tava acostumado com soltos. Com o estudo base, né? Base, que era mais... Então, assim, era outra rotina quando chegou esse. E numa época que, assim, eu tinha algumas coisas marcadas que não dava para faltar. Eu dizia, meu Deus, tem matéria aqui que eu não estudei, que eu não tinha aquela base, então... um tributário da vida, um previdenciário que vem do TRF. Não, eu amo tributário. Minha área mais forte foi tributário, eu amei, assim, futura fiscal, hein, então. Tem que, por exemplo, quando a gente já tem estudado a matéria, você pega, você revisa, faz as questões, consegue cumprir a tarefinha, mas quando você vai ver o assunto pela primeira vez, e teve vários assuntos que eu vi pela primeira vez que demora mais tempo, aí você fica meio dividido, assim, entre... será que eu reviso as coisas que eu já sei, ou será que eu foco mais nesse assunto que eu não tenho tanta confiança? Então, foi bem desafiador, no sentido de aumentar muito a minha carga de estudo. Quando chega no pós, né, eu penso, a hora é agora. Então, corta a saidinha social do fim de semana. Eu já ia perguntar, como é que foi a mudança pro pós? Assim? O que você cortou, a rotina? Você chegou a travar, tava bem, assim, tava focada? Eu tava focada, graças a Deus. Eu sou focada, sou disciplinada. E pra mim, assim, acho que quando a motivação falta, a disciplina cobre. Então, assim... muito bom. Como eu já estava estabilizada na rotina de sentar e estudar, é essencial, mas abrir mão de certas coisas que eu estava acostumada, assim, tipo, à noite eu descansava um pouquinho mais cedo. No pós-edital, eu fazia, vou estudar até tal horas para acabar e arrumar e me dormir. Essas coisinhas sociais, assim, tipo, vamos sair no final de tarde pra tomar um café. Eu disse, só saio se for aniversário. Se não for, é estudo, porque... quando a gente recebe a meta do pós-edital, tem muito mais tarefas, né, do que no pré. Então, assim, a minha motivação era dar o máximo de checks nas tarefas para eu sentir que eu tava cumprindo bem o pós-edital. Você baixava a meta na segunda-feira de madrugada, não? Não, segunda de manhã, na segunda de manhã, né? Aí eu baixava a segunda de manhã, pegava eu tenho o planner que eu gosto, aí fazia segunda-feira, vou tentar cumprir essa, terça-feira, essa. E eu organizava de acordo com a minha semana. Às vezes eu não cumpria. Isso me dava um pouco de ansiedade, dizer, meu Deus, eu queria estudar isso aqui, mas não deu tempo. Aí eu tentava remanejar para um fim de semana, que eu deixava com menos... Não cumpria intra-semana, né? Não cumpria no dia ali. Não cumpria no dia, eu tentava botar no fim de semana, que eu naturalmente... Pra fechar a meta ainda dentro dos 7 dias. Isso, eu tentava não atrasar o máximo. Às vezes uma tarefinha de menor relevância, tipo um 3 ou 4... Eu não fazia para fazer o da segunda, que geralmente é as tarefas mais importantes. Se eu não Só fazendo um adendo aqui, no pós-edital da LS, a gente tem um mapa de relevância. Então, cada disciplina, né, Yara, tem do lado direito, logo na capa da meta, a pontuação ali, digamos, de 1 a 10. Então, 10, obviamente, é um assunto que tem mais importância. Isso aí é baseado em estudos que a LS faz, na banca, na quantidade de questão, na abordagem que aquilo é cobrado. E a gente coloca uma pontuação lá, de 10, 9, 8. A gente até orienta o aluno, Yara, quando ele não tem tempo na semana, prioriza as atividades de relevância 10, depois as de 9, depois as de 8 e assim por diante, né? Claro, o ideal, a guerra é você fazer 100% da meta.
Mas se por acaso você tiver que ver custo-benefício, aí pode continuar. Ah, exatamente. Aí, graças a Deus deu certo, eu passei nesse TRE, sacrifiquei algumas coisas, mas deu certo a prova. Eu saí assim, gostei da prova. E engraçado que eu acho que é essa parte do conhecimento consolidado, né? Fiz a prova do TRF, e pouco tempo depois teve o Tribunal Superior... O eleitoral unificado? O eleitoral unificado, isso. Ok. Acho que foi um mês depois, um mês e meio, eu fiz essa prova. Eu não estudei eleitoral, porque não estava na base do TRF e também não era uma coisa que eu estava pensando muito. Mas eu fiz essa prova e eu fui aprovada também. Eu fiquei, nossa, assim, não acredito. A graça de Deus de eu não ter muito pego fruto da base do seu estudo Exatamente. Para dizer assim, como você sabe as principais matérias, constitucional, penal, civil, processo civil, que você tem um bom domínio, isso você leva para todas as provas. Sim. Então, assim... Acho que caíam poucas coisas que não estavam na minha base e meio que supriu, sabe? O peso de uma supriu a outra. E deu certo. Você chegou no TSE já batendo eleitoral forte, né? Que era a matéria que você não tinha estudado Não ainda. tinha estudado. O restante foi meio que veio, complementando com o assunto outro. Exatamente. E foi a graça de Deus. Aí foi minha segunda aprovação. Essa do que eu vinculei aqui na Paraíba, né? Tô aqui pro TRE. Aí foi minha segunda aprovação. Muito legal. Aí depois teve a prova do STM. Não tinha estudado militar. Nunca nem pensei. Direito penal militar, direito processual militar. Isso. E as provas que caem em raciocínio lógico também não sou boa. Certo. Assim, nunca gostei, desde a escola, raciocínio lógico, matemático. Mas às vezes é uma coisa que você tem que se vencer. E na média dos tribunais, o pessoal do direito também tem um índice de aceitação de exatas baixo também, né? Eu acho que isso ajuda muito. Ajuda Quem muito, foi pra eu acho, direito é porque não gosta de contas. E às vezes Então... a maioria da prova de direito do analista judiciário vem o raciocínio lógico ali, relativamente básico, né? Nada mais do que isso também. Acaba ajudando o pessoal da área, né? Daí chegou outro pós-edital, fiz oportunidade no Tribunal Superior, né? Então, tem estabilidade boa, rotina de trabalho, vou pegar. Comecei a me preparar para esse. Foi um desafio, porque tem umas matérias que eu não estava acostumada a estudar. Banca Sebrasp, um errado, anulou certo, um desafio. Outra batida. Mas, quando eu peguei o pós, né, aquela coisa, deixa tudo, saída social, reorganiza para focar aqui a hora agora. E aí, sacrifiquei as coisas, graças a Deus, fui aprovada. E depois dessa ia ter o TRF lá do Sul. TRF5, TSE e STM não tinha se passado um ano ainda, correto? Não tinha se passado um ano. Porque foi tudo num boom muito gigantesco. Acho que nós aqui da LS também preparando pós-edital e sendo lançado publicação com a correria até da equipe. Eu imagino. E eu falei com o Lara, me preparei para o STM e pouco depois tive o TRF do Sul. E foi um mês, assim, o quarto, um né? mês TRF do quarto. Sim. Entre a prova do STM e a prova do TRF da quarta região. E aí, sabe que eu meio que foquei, assim, naquele mês, em tudo que eu não tinha estudado, porque às vezes as matérias são diferentes, assim, tenho que complementar com o que vai cair no TRF da quarta região, que eu não estudei pro STM. E era outra banca ainda. Então, é outro estilo de cobrança. A dica para os concurseiros, né? Gente, conhecer as bancas, assim, é fundamental, porque cada um cobra os assuntos que você estuda. O assunto é o mesmo, mas o estilo de cobrança é muito diferente. Num pré-edital, até vale a pena você dar uma espaçada geral, entender as bancas, até porque você não sabe qual é a banca que vai cair na próxima prova. Agora, a partir do momento que definiu a banca, e principalmente no pós-edital, realmente a escolha da banca e o foco, ele é diferencial, né? Sebrasp é uma vibe, FGV é outra, português da FGV é outra. Exatamente. FCC, VUNESP, por aí vai, né? Cada banca tem um estilo. E aí eu fiz o TRF da quarta região nesse um mês, assim, que eu me preparei. E, graças a Deus, fui aprovada também. Então, eu tenho 4 aprovações. Aí eu pensei, nossa, já peguei, assim, 2 pós-editais no começo do ano. Vou descansar um pouco, voltar pro meu pré. O que é que saiu? TJPE. Aqui do lado, aqui do lado, tenho que fazer a prova, a oportunidade. Aí eu comecei a estudar de novo e, graças a Deus, minha prova vai ser... Não saiu o resultado, né, ainda, só da parte objetiva, mas esse eu fiz para analista e para técnico. Todos os outros eu fiz só para analista. E aí tá para minha redação ser corrigida, né? Ainda bem que eu fiquei ali no número de... Não de aprovações, mas do limite das correções. Isso. Aí vamos aguardar. E no meio de tudo isso, saiu a minha aprovação no MPU, que foi uma surpresa, né? Que eu fiz perto da prova do STM. Mas é isso que eu queria dizer, assim, não peguei o pós-edital do MPU, mas a base faz Olha a loucura da aluna, da Yara. Ela saiu correndo de pós em pós e não citou o MPU ainda, que é o que ela foi aprovada. Isso, porque eu não peguei pós-edital. O mais incrível, eu fiz essa prova do MPU
perto da prova do STM. Então, como você falou, não é bom pegar 2 pós-editais. Assim, cumprir um já é Já difícil, é uma pauleira muito grande. nossa, muito, muito pesada a rotina. Pegar 2, assim, e de 2 bancas, acho que eram 2 bancas diferentes a prova. Então, é FGV, o MPU foi FGV, e o do STM era Sebrasp. Então, assim, uma coisa meio inconciliável. Mas eu fiz a prova do MPU, eu me esqueci dessa prova, porque eu não tinha gostado, a gente estava comentando, né? Eu não gostei. Mas ver como a base é importante, porque eu não Você peguei... estava afiada de disciplina, de foco, de questões pós-edital, né? Que você já vinha no ritmo. Sua vida já social já vinha no estava reduzida bastante. E Você só pegou esse objetivo e canalizou. Isso, fiz a prova, que foram todas as capitais, né? Fiz aqui, passei, graças a Deus, mas para ver como esse conhecimento que a gente consolida dentro da gente vai fazendo as provas e tudo vai se encaminhando, sabe? Você vai vendo que o conhecimento é cumulativo. E aproveita para uma prova, aproveita para outra. Então, duas das minhas melhores colocações. Eu não peguei o pós-edital daquela prova. Eu fiz perto de uma prova que eu peguei o pós-edital. Acho que tira até um pouco da pressão interna da gente, né? Assim, de fazer... Se der, deu, né? Se der, deu, aí você... Deu. E deu, graças a Deus. E aí, no meio de tudo isso, né, surgiu a minha aprovação no MPU. Então, 5 aprovações nesses 2 anos entre estudo base e pós-edital. E é isso. Mas... O MPU, o estado do MPU, ele tem, assim... Ele teve, né? Várias matérias em comum, né? Com o STM. Isso, caiu, eu lembro, penal e penal militar, processo militar exatamente. Que caiu no MPU e eu estava estudando para o STM. Uma intersecção ali dos 2 tribunais federais e juntou no MPU, mandou ver e foi-se embora, né? Muito bom. Fui embora. Você consegue citar, assim, 3 matérias que você ralou muito para conseguir aprender, para ir ter um bom desempenho no pós-edital? Nossa, primeiro que cai a matemática e raciocínio lógico. Sim, meu nível de dificuldade, assim, muito, bem difícil. Português, eu também ralei um pouquinho. Você estudava raciocínio lógico todo dia? Teve uma estratégia diferente? Não, assim, eu seguia Seguia a orientação da meta? Isso, e era aquilo ali. Muito legal. E, graças a Deus, deu certo, né? Nas provas que eu tive, eu lembro que essa do TJPE foi bem difícil, porque tinha aquela parte da geral e tinha a parte das específicas. E na geral, tinha, acho que algumas... Se você tinha que acertar 11 de 15. E aí, é um efeito alto, né? 5 eram de raciocínio lógico, então você tem que fechar português e acertar ainda uma de raciocínio lógico. Pelo menos uma tinha que estar certa. Exatamente, então assim, nossa, você vê que mesmo eu seguindo suas metas, deu para cumprir, porque minha redação foi corrigida que eu passei. Então assim, eu sei que tem umas que a gente tem mais dificuldade, mas tem que respeitar o seu limite também, porque se você for olhar todo dia uma matéria que você não gosta, você fica desestimulado. Perfeito. Você tem que misturar ali o que é mais difícil com a matéria que você sente prazer estudando, mas eu acho que das matérias mais assim, ruinzinhas de estudar, pra mim, eram as que não eram de direito. Porque direito eu tive a formação na faculdade. E uma faculdade bem feita facilita muito. Então, português, raciocínio lógico em primeiro lugar. Português em segundo, eu acho que civil. Civil. Que é enorme. A gente pega assim, já dá um, meu Deus. Eu também não gostava muito. Porque é uma matéria extensa. É muito extensa, espaço, é muito extensa. E você, às vezes, tem um pouco... Eu sei que o civil é o nosso dia a dia, né? Tipo, que tá em todas as nossas relações diárias. Mas eu não gostava muito de estudar. Foi uma coisa que eu achava assim, chegou a metinha de civil. Vamos cumprir, né? É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Esse assunto da disciplina fácil e difícil. Até oriento sempre meus alunos o seguinte. Pega a matéria mais difícil que você tem e coloca no momento que você está com a cabeça mais fresca para estudar. Não sei se você concorda com isso. Eu gosto de estudar a partir de 5 da manhã. Então, 5 da manhã é a disciplina mais difícil que você tem para estudar. E tenta estudar por ali. E o dia vai se passando, você vai estudando as disciplinas. Quando você estiver cansado, no final da noite, sem ritmo, aí você pega aquela disciplina mais tranquila, aquela leitura base. Isso. Porque você vai conseguindo dosar energia com conteúdo, né? Então, um conteúdo é difícil, você precisa de mais energia. Se prepare para isso. E não fazer o contrário. Na área fiscal, por exemplo, o pessoal, não, eu estou estudando contabilidade, que eu nunca estudei, TI, só que eu estou chegando no trabalho à noite. Cara, tente estudar antes do trabalho. Seu cérebro já vai estar esgotado. Já está esgotado. Né? Então, você não aprende tanto. A chance de você ter um desempenho baixo, se desmotivar, entrar nessa canalização emocional é muito grande. Então, tenta, de alguma forma, focar quando tiver mais tempo. Final de semana, se você não trabalha, né? Etc. Muito bom. Yara, o que tu acha assim, que foi bem relevante para sua aprovação? 2, 3 fatores. Do campo pessoal, profissional, ou espiritual? Eu acho que, principalmente, ter uma rotina bem estabilizada, assim. Eu gosto de acordar e saber o que eu vou fazer naquele dia. Então, me organizar previamente, ter o meu planner, que eu organizava tudo direitinho. Como você citou a meta, encaixou direitinho nesse teu objetivo, exatamente, né? Nesse teu desejo. Eu sou uma pessoa organizada, assim, disciplinada. Quando eu sento para estudar,
Eu sento pra estudar, não fico mexendo no celular, não fico ouvindo músicas. Tem gente que consegue, né? Estudar ouvindo música, mas eu gosto de concentração total. Eu fico com vontade de cantar a música. Se eu conhecer a música, eu fico... Não consigo, não. Nossa, divido meu cérebro. Então, pra mim, ter uma rotina bem estabilizada. Sono. Tentar dormir 8 horas por dia. Perfeito. Pra dar o reset no cérebro, sabe? Eu percebi... Você dormia cedo e acordava cedo? Durmo cedo e acordo cedo. Nada de madrugada, não, corujando estudante, nada disso. É isso que eu digo. Tem que ter uma rotina estabilizada, principalmente porque o concurso é uma jornada, né? Tipo, é um caminho que você vai paviando, vai tendo... o conhecimento vai acumulando. Eu acho que quando você... por exemplo, fazer isso na escola, e vou estudar muito de madrugada, antes de uma prova... No concurso, isso não dá certo. Porque você vai exaurir sua energia no outro dia, se você for fazer a prova, você vai estar esgotada, você vai nem conseguir pensar. Pensa a mesma coisa também. Você tem que estar sempre tentando estar descansado, né? Comer bem, fazer atividade física. Pra mim é fundamental. Então, dormir bem, comer bem. Aquela sabe, uma rotininha equilibrada, minha rotininha equilibrada. Ter os horários de estudo bem definidos. Ter pessoas... eu falo muito da minha família e das minhas amizades que lhe apoiam. Uma rede de apoio bacana, exatamente, né? Consistente. Assim, que entendem as suas ausências, porque vão ser muitas, principalmente no pós-edital, né? Não saia muito com as pessoas, só se fosse um aniversário que eu não queria perder, assim, de uma amiga próxima, mas você corta muitos, talvez, vínculos de saída que você tinha toda semana com a pessoa. E ter pessoas que compreendem a fase que você está vivendo e dizem, amiga, vai dar certo, isso vale a pena. Nossa, e ter o apoio dos meus pais, das minhas irmãs, que... Sabe que ter pessoas que confiam em você e no seu sacrifício faz toda a diferença. Mas, acima de tudo, né, tá Deus. Então, tem a minha fé, que é o que me sustenta. Eu vim pra cá ouvindo Frei Gilson pra, né, dar uma acalmada. Acho que aquela que diz... Fez o rosário no pós-edital, não, né? Às 4 da manhã? Não consegui, mas eu pensei, meu Deus, quando eu for aprovado, que eu estiver trabalhando, eu vou fazer sacrifício, porque eu vou conseguir conciliar. Mas como a dormida, assim, é muito imprescindível pra mim, tipo, dormir aquela quantidade de horas, não fiz o rosário, mas eu vim... que diz, aquela música que diz, tua graça me basta, teu amor me sustenta. É isso, acho que durante toda essa trajetória, sabe, sustentado pelo amor de Deus. Muito bom. Porque às vezes tem um cansaço, tem um desânimo, tem aqueles momentos que você tá meio triste, assim, mas essa entrega, essa confiança de que você tá num caminho, que Deus tá cuidando de você, que vai acontecer quando tiver que acontecer. Porque no concurso, assim, você faz, mas você não sabe a cidade que você vai, você não sabe... Quando vai ser chamada. Quando vai ser chamada, tem muitas incertezas, muitas inseguranças que envolvem todo esse processo. Então, assim, essa segurança em Deus... Nossa, assim, pra mim, o mais importante de tudo é acordar, rezar. Eu rezo antes de começar a estudar, entrego, eu digo, Maria, por favor, entregue o meu esforço pelas tuas mãos ao coração de Jesus pra com que frutifique. Eu vou só fazendo e a senhora toma conta de tudo. Rezar no final do dia pra agradecer o privilégio de poder estudar, que às vezes a gente esquece como ter um computador em casa, uma equipe de consultoria, não ter que se preocupar em trabalhar pra alimentar os meus filhos, não tenho filhos ainda, só poder sentar e estudar e usar o meu cérebro para aprender coisas novas, como isso é uma coisa extraordinária. E ter esses pequenos momentos no dia, que apesar do cansaço da jornada, assim, tomar aquela xícara de café que você se sente bem, ouvir uma música que você gosta no seu momento de descanso. São dopaminas saudáveis. Café, 10 minutos de intervalo. Só saudáveis. Se não for saudáveis. saudável, não dá certo. Cortar muito o uso do celular. Na hora que eu tô estudando, eu tento não mexer. E o Instagram, né? Que distrai muito. Concordo. Eu sei o horário que eu entro. Eu entro, tipo, nesse horário e depois eu não entro mais. A gente tem alunos, às vezes, que, infelizmente, eles são dragados pelas redes sociais. Sei lá, eles sabem mais notícia do concurso do que estudar pro concurso. Às vezes o aluno me manda uma mensagem, Gleice, só aqui, ó, formou a banca, alterou o membro da comissão organizadora do concurso tal. Eu, caramba, nem tô sabendo disso. Espera aí, vamos trabalhar. Não, e se for do concurso, ainda tá mais ou menos bom, né? O pior é quando, assim, coisas do mundo que não vão fazer nenhuma relevância na sua jornada de estudo, mas você dá conta de tudo. E acho que isso, a gente tem uma energia, né? E você foca a sua energia toda em coisas que não são frutíferas. Quando você tá no concurso, você tem que saber que aquilo ali que você quer, né? É difícil, mas eu acho que a pessoa tendo um equilíbrio... equilíbrio, assim, tendo uma rotina equilibrada. Essa rotina equilibrada ajuda muito nessa jornada. E é uma jornada, né? São as fases que a gente vai vivendo de pré, de pós. Tem dia que a gente faz o nosso melhor, e o nosso melhor aquele dia vai ser 2 horas. Tem dia que o nosso melhor vai ser 8 horas. E aceitar isso e seguir de seguinte e pra frente, né? Isso, saber que tem os altos e baixos, às vezes você caminha 3 passos pra frente, dá 2 pra trás, mas o importante é que depois você vai pra frente de novo, sabe? Essa
a maturidade que eu acho que vem do processo. Muito do legal. Processo. E falamos basicamente você falou os 3 fatores. Se eu puder resumir, se eu estiver errado. Fisiológico, Isso. disciplina, que é organização, estudo, e espiritual. Tem a Com força, né? certeza. Perfeito. E algo que você errou, vamos falar assim, um vacilo assim, que você poderia ter mudado na sua jornada. Você acha que, Gleice, se eu não tivesse feito isso, eu teria sido aprovada mais rápido? Teria ficado numa posição melhor. Teve isso? Você tem no seu coração uma coisa desse tipo ou não? Você acha que Não, bateu todas as não gaivotas tenho. ali? Eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre senti muito é que o pior sentimento para quem estuda é você olhar para trás e ter dito, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse cortado isso, eu teria me dado melhor. Então, tendo ciência disso, antes de começar a estudar, cada pós-edital que eu pagava, eu dizia, eu vou tentar fazer o meu melhor. Legal. Assim, eu tento maximizar o estudo, né, mas respeitando meus limites. Então, eu sei que se aquele dia eu estudei 5, 6, 7 horas, era o que eu conseguia dar. Então, olhando para trás, eu sei que todos os dias eu me esforcei o que eu conseguia, sabe? E esse sentimento de olhar para trás e dizer, deu certo, não deu certo, mas eu fiz o que estava ao meu alcance. Mesmo que você não passe na prova, mas é um sentimento de gratidão De dever você... cumprido, de né? dever cumprido, Dever cumprido, isso. De muito gratidão bom. por ter feito a jornada, ter feito o seu melhor. Olhar e dizer, se eu não tivesse ido assistir aquele filme no cinema, se eu tivesse saído menos, eu Não teve teria... isso, não passou na Exatamente. sua preparação. Então, eu acho que... Mas também isso é porque eu fui focada desde o começo, né? Quando a pessoa ainda tá um pouco... insegura, Tá não sabe o que vai indeciso, vai estudar, fazer tá ou não. indeciso. Quando você não sabe, assim, é isso que eu quero e eu vou sacrificar o que for necessário dentro, né, de uma base ali equilibrada, a pessoa passa mais por isso, de olhar para Perfeito. trás. E conversando com minhas amigas que são concurseiras, isso é normal. Dizer assim, eu não consegui estudar tanto para esse. Também faz parte das jornadas, você olhar e dizer, eu queria mudar, ou se eu tivesse me esforçado. É uma experiência, Exato. você vai sair melhor. Eu acho que a jornada da aprovação é como se fosse você ingressar num trem. E aí tem os vagões, né? Tem gente que tá lá no vagão da frente, ele vai chegar primeiro no destino e tá mais preparado, porque ele entrou primeiro. Isso, exatamente. Você tá entrando no último vagão. Então o trem vai andando devagarzinho. Se você não desanimar, não sair fora do trem, você vai chegar nele e vai chegar na sua aprovação. Comparação. É muito isso, Né? Isso, é isso. É mais ou menos isso. Não saia do trem, fica no seu vagão e vai fazendo o possível ali que esse seu destino vai chegar, né? Isso, vai chegar. Em termos de falar um pouquinho mais especificamente, você estudava por videoaulas, PDF, só videoaula, só PDF? Você tem algo contra um ou outro? Qual é a sua visão? Eu estudo muito por PDF. Assim, videoaula, eu não sei se foi uma coisa da pandemia, né? Mas quando começa... Eu já tentei, assim, achar alguns vídeos, mas quando começa um vídeo, é como se o meu cérebro automaticamente associasse. Não é tão importante. Porque se fosse importante, eu estava estudando PDF. Perfeito. Então, assim, eu já descobri isso muito rápido em mim. E eu gosto de ler. Então... pego o PDF, o material, é como se eu precisasse me concentrar. Na videoaula, meu cérebro associa, não preciso me concentrar naquilo. Ele te torna passiva. Me torna um estudo passivo. Isso, eu preciso ser ativa, eu no preciso PDF sentar você, tem estudar. que ler e aprender isso aqui. Exatamente, o PDF é parágrafo por parágrafo, é grifar ali o que é importante, é botar uma observação, então exige uma concentração maior. Então, eu sempre estudei por PDF, mas eu acho que ajuda muito o fato de eu já ter feito, né, curso de Direito, Sim. Então... quer queira, quer não, com muita leitura, né? Tem uma base. Você Sim. tem uma base nas matérias. Então, estudar processo civil, eu não precisava ser explicada como se fosse um professor pela primeira vez. Mas, por exemplo, talvez para matérias como raciocínio lógico, eu estudei pelo PDF. Mas se você não tem uma base, se você não gosta, tem mais dificuldade, assim, um estilo de cobrança ou outro, vale a pena você ir pelo meio da videoaula, porque alguém está ali explicando aquilo ali pela primeira vez. Mas no meu estudo é muito PDF e fazer uns resuminhos, sabe? Pra ver, assim, o que foi mais importante na hora de revisar. Usou resumos? Usei. Digital, E eu fazia mapa mental, meus próprios resumos. Eu li o PDF, e aí depois que eu tinha lido, eu tentava, assim, fazer um apanhado do que era mais importante, que eu achava que tinha mais relevância. Aí fazia o meu resuminho. Mas depois de um tempo eu comecei a usar muito o mapa mental também, que eu vi que... O seu resuminho já era por tópicos, assim, mais objetivo? Ou você escrever mesmo, conceito? Eu escrevia, eu sou uma pessoa Escrevia, então era mais analítico. Eu ia no Word e lá botava o tópico e assim, um pouco mais conceitual. Alguma questão que eu disse, nossa, isso aqui é uma pegadinha desse assunto que eu preciso saber, senão eu vou saber o assunto, mas chegar a pegadinha eu vou errar. Daí eu já botava ali aquela questão. E isso ajuda muito na hora de revisar, porque você não vai ter tempo de ler o PDF inteiro de novo. Então, você vai para o seu resumo, para o seu mapa mental, para aquele material de revisão. Você não vai estudar tudo de novo. Então, ter esse material do primeiro estudo, né? Do primeiro contato completo. Acho que isso é importante. E depois fazer um resumo com o que é mais essencial daquele assunto, porque na hora da revisão no pré e tal,
Mas também no pós-edital, você tem que ser objetivo nas suas Perfeito. revisões. Então, você vai ali pro seu materialzinho de resumo. Perfeito. Só voltando um pouquinho à história do PDF e da videoaula, eu também tenho essa mesma orientação, assim. Quando você tá estudando a primeira vez uma matéria difícil, você tem uma dificuldade prévia, até interessante você entrar na videoaula. Você vai dar estatística para Receita Federal. Isso. Difícil, talvez. Um videoaula ela vai te ajudar, ela vai te planificar o conhecimento. Num segundo momento, tenta ir pro PDF. Porque você vai ler, né? A leitura é sempre um estudo ativo, então ele te obriga a você ter mais concentração, mais Foco, acho mais que é foco nas foco. questões, né? E aí depois você vai desmalivrando. E sobre o resumo, não sei se você concorda comigo, mas os resumos, eles vão ficando dinâmicos, né? Você faz um tipo de resumo lá no começo da vida Isso. concurseira. No meio já é um outro tipo de resumo. E quando você tá no Nossa, pós-editar é outro. eu senti Mais rápido, mais acelerado. Muito isso. No começo da minha jornada de estudos, meus resumos eram enormes. Eu achava que tudo era importante. Transcrição de aulas, transcrição de Gente, aulas. era muito grande, assim. Eu lembro que eu estudava o PDF e eu gastava muito tempo. Que eu até podia usar para outras matérias, né? Sim. Fazendo o meu resumo. Depois do meu primeiro pós-edital, eu disse, gente, não tem para quê. Isso é inviável, assim. Não, vamos ter que mudar aqui essa forma de fazer o resumo. Aí foi uma coisa bem mais objetiva. Mas também o quê? O que a experiência traz. Às vezes você Experiência. precisa passar pelo pós-edital para aprender o que realmente é importante. Porque no pré você está construindo a base, mas você não sabe como é aquele jogo do campo, né? Então, depois que você pega o primeiro pós-edital, você aprende muito. E assim, eu fiz o TRF, né, daqui, eu tinha uma base, mas não era uma coisa assim de tanto tempo, tão consolidada. Então, depois do meu primeiro pós, eu acho que eu mudei algumas coisas, assim, de resumo, sabe? Da forma Você de já vai no nível da estudar. pincelada, né? A obra tá feita, você vai começando Isso. o acabamento. Você vai aprimorando ali coisas que você não sabia que eram importantes, ou vai melhorando outras. E acho que é uma experiência que o primeiro pós-edital traz, sabe? Pra gente. Muda a forma de estudo. Muito interessante. A gente está chegando na etapa final aqui do nosso LS Cast. Queria que você falasse assim, deixar sua mensagem para 2 tipos de concurseiro. O primeiro é aquele que está começando agora na jornada. O que você iria falar para ele? E depois você vai falar para aquele que já está no finalzinho, que está batendo na trave, ele não consegue ser aprovado, ele está quase desistindo, ele acha que o mundo não é para ele. Gente, Manda 2 mensagens aí. Tá, primeira mensagem para aqueles que estão começando é: lembrem que toda jornada começa no primeiro passo. Não sei como é a rotina de vocês, não sei se vocês são acostumados a estudar muito ou estudar pouco, mas tenham foco, decidam assim, eu quero isso. Saibam que é uma jornada que vai ter sacrifício, que vai ser cansativo, que tem que renunciar a algumas coisas, mas que estudar é sempre um privilégio, é um meio de mudar de vida, né? E foquem no que vocês querem, mas entendam que é um processo complexo, é que tem que ter uma rotina e não desistam, gente. Assim, é uma caminhada, né? Então, vão fazendo o que vocês podem a cada dia, o melhor de cada dia, que às vezes vai ser 2, às vezes vai ser 8, às vezes vai ser 6, tem dia que a pessoa não vai conseguir estudar, mas tenham foco no que vocês querem. O mais importante é você saber o que você quer e como chegar lá. E ter uma consultoria é muito bom. Foi o que me ajudou no começo da minha jornada, né? Muito bom. Foi alguém que me orientou no começo dos estudos. Talvez se eu tivesse ficado por mim mesma, eu teria desperdiçado muito tempo. Você poderia ser aprovado, só que o caminho ia ser mais árduo, né? Exatamente, Então, assim, ter alguém que me orientou e diga assim, isso aqui que é o importante foi essencial para eu construir na minha base pro pós-edital também. E para o segundo grupo, que eles que já estão na trave, gente, não desistam. Se for o que vocês querem, olhem para trás da jornada e vejam quanto vocês já evoluíram. Tenho certeza que nas primeiras provas que vocês faziam, muitas reprovações, porque a regra do concurseiro é reprovar, ao invés de ser aprovado. Aprovação, eu digo, só precisa de 1, e depois, né, vem a nomeação, com a graça de Deus. Mas olhem o quanto vocês evoluíram, o quanto foi sacrificado, mas o quanto vocês ganharam também de experiência pessoal, de conhecimentos, né, os seus conhecimentos são cumulativos. E melhorem, vejam assim, nas últimas provas, o que é que tá faltando para passar, sabe? Tipo, essa matéria aqui que eu não gosto, então eu fico sempre por uma questãozinha nela, reforce, sabe? Nela. Exatamente, vejam o que é que vocês podem mudar ali do roteiro final, que talvez seja a chave da aprovação. E às vezes é uma coisa que você não vai gostar de fazer, mas é o segredo entre dar esse pulo e, sabe, tá lá o seu nome na lista. Então, não desistam e tentem melhorar o finalzinho do processo. O que é que pode ser aperfeiçoado, que talvez seja a chave da aprovação de vocês. Perfeito, perfeito. Para a galera que está vendo nosso podcast aqui da LS, tem dúvida da consultoria, se quiser procurar um orientador, fica à vontade no site, lá tem
dezenas de consultores, você pode ver um perfil mais adequado, na sua área adequada. E você conversa, a entrevista é gratuita, sem compromisso, você vai receber uma explicação de como funciona a meta, de como é o direcionamento, de como funcionam as revisões, de como funciona o feedback de desempenho, como é a fase pré-edital, que a Yara falou que agora, como é a fase pós-edital. Eu acho muito interessante vocês terem conhecimento e buscar. Buscar porque os concursos estão vindo aí. 2025 foi muito forte. Eu acredito, não sei se você concorda, 2026 vai ser igual ou pior por conta da eleição. Pior não, igual ou melhor por conta da eleição. Pior no sentido de avalanche de concurso, né? Então, pega o bonde. Aproveita essa fase do concurso, busquem a estabilidade, busquem estudar, que vale muito a pena. É uma mudança de vida também. Está sendo na sua, foi na dos seus pais. A minha nem se fala também, veio de origem muito humilde, o concurso público transformou a minha vida. E vem transformando a vida de milhares de aprovados aqui da nossa LS Concurso. Quer falar mais uma coisa, Yara? Só agradecer pelo convite, né? Mas também pelo cuidado de vocês na nossa preparação. Minha consultora é Lara, então, assim, quase toda semana ela pergunta: e aí, Yara, como é que você tá? Como é que estão os estudos? Tá precisando de alguma coisa? Qualquer coisa, eu tô aqui, fala comigo. E, assim, eu sou meio independente no estudo, eu gosto de receber. Não procurava tanta orientadora? E gosto de cumprir por mim mesma, assim, tentar conciliar na minha rotina. Mas saber que tem alguém que, se eu precisar, tá ali, sabe? Ali à disposição. Tenha um cuidado comigo, quer me preparar para o melhor, quer que eu passe. É importante também. Então, né? Obrigada pelo cuidado de vocês nessa jornada, né? E, ter alguém que prepare seus materiais e tudo, o que você tem que estudar. Nossa, foi um diferencial muito grande. Aqui não é fazendo propaganda, não. Eu tô sendo sincera que foi muito importante para mim a LS. Ainda continua sendo, né? Você tem um braço ali do afago, né? Tô aqui do seu lado. E também tem um braço da cobrança que te faz empurrar você ir pra frente, né? Dizer, ó, tá chegando prova, tá tudo bem? Você tá precisando de quê pra estudar mais? Muito bom. A gente agradece aqui a audiência que assistiu esse capítulo, mais um episódio da LS Cast, diretamente de uma pessoa. Yara, muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado o convite. Parabéns às suas aprovações. Lara sempre se dedicando também, ótima consultora. E esperamos aí novos alunos em breve e você possa também seguir sua caminhada, e, se Deus quiser, com aprovação e nomeação. Se Deus quiser. Obrigada. Um abraço, tudo de bom.